Você é bonzinho demais. Eu preciso de um bad boy. Ela disse, encontrou o bad boy dela. Ele era ruim em tudo, inclusive em manter um emprego. Ela descobriu que caras legais têm casas, bad boys vivem de sofá em sofá. Certo, Reddit, apertem os cintos porque essa história é insana. Minha namorada disse que eu era bonzinho demais e que ela precisava de alguém com mais pegada. 6 meses depois, ela está dormindo em sofás enquanto o bad boy dela não consegue segurar um emprego. Eis como ser entediado e estável virou a minha melhor vingança. Tenho 32 anos, homem, moro no Colorado. Não é a carreira mais empolgante, eu sei, mas paga bem e eu sou bom no que faço. Passei a última década subindo de júnior para gerente sênior de projetos. Comecei como engenheiro júnior ganhando 50 mil por ano, trabalhando em projetos municipais de que ninguém ligava. Drenos pluviais, estudos de tráfego, aquele tipo de trabalho que mantém as cidades funcionando, mas não rende prêmios. Hoje gerencio equipes em obras comerciais e melhorias de infraestrutura. O salário aumentou bastante, e eu tomei decisões inteligentes com esse dinheiro em vez de torrar em carros caros. Tenho uma casa de 3 quartos em um bairro decente que comprei há 5 anos. Nada luxuoso, mas é minha. Consegui uma boa taxa de juros, venho fazendo pagamentos extras quando posso, e o valor do imóvel aumentou cerca de 30% desde a compra. A casa precisava de reformas quando comprei, por isso paguei um preço bom. Passei fins de semana atualizando a cozinha, reaproveitando o assoalho de madeira, trocando torneiras e luminárias. Aprendi quase tudo em tutoriais online e com meu pai. Minha caminhonete é uma Ford 2015 que comprei usada e quitei há 2 anos. Funciona ótimo, 0 prestação mensal. Tenho uma aposentadoria sólida, um fundo de emergência cobrindo 6 meses de despesas, e no geral, minha vida está organizada de um jeito que faz consultores financeiros assentirem com a cabeça. Meus fins de semana são de trilhas com meu cachorro, Cooper, um vira-lata de Golden Retriever de 4 anos que adotei em um abrigo. Pegamos as trilhas todo sábado de manhã, às vezes domingo também. Também toco projetos contínuos em casa e saio com amigos, principalmente caras da faculdade em fases parecidas de vida. A gente come fora, vê esportes, joga videogame, coisas normais de homem, uma vida bem padrão. Nada excitante, mas confortável e estável. Tenho rotina, tenho metas e estou trabalhando nelas metodicamente. Minha namorada, Ashley, 28 anos, e eu estávamos juntos havia 3 anos. Nos conhecemos por amigos em comum num churrasco no verão de 3 anos atrás. Tarde perfeita no Colorado, montanhas no horizonte, todo mundo relaxado. Ela era amiga da namorada do meu amigo Derek, apareceu de vestido leve, e a gente acabou conversando a maior parte da tarde. Começamos a sair de forma casual no início. Jantar, cinema, o básico de se conhecer. Ela parecia ótima, engraçada, fácil de conversar, atraente. Depois de 6 meses, a coisa ficou séria. Ela começou a dormir mais vezes lá em casa, deixou roupas no meu lugar, conheceu minha família. Trabalhava como recepcionista em um consultório odontológico no centro. Ganhava razoavelmente, o suficiente para pagar as contas dela. Dividíamos a maior parte das despesas quando saíamos. Ela tinha o próprio apartamento do outro lado da cidade, com uma colega de quarto, mas passava provavelmente 4 noites por semana na minha casa. Olhando para trás, sempre houve comentários que deveriam ter me alertado. Ela mencionava que uma colega tinha um namorado que andava de moto e parecia tão livre, ou que o cara novo de uma amiga era espontâneo e emocionante. Eu só acenava e seguia minha vida, achando que era conversa jogada fora. Erro clássico. Os comentários começaram sutis, talvez 6 meses depois. A gente assistia a um filme e algum personagem fazia algo impulsivo, e ela dizia isso é tão romântico, com um tom sonhador. Ouvíamos um cara de moto e ela comentava como aquilo parecia legal. Coisinhas que não chamavam atenção. Aí vinham as amigas dela. Ashley tinha um grupo do ensino médio, todas em estados variados de caos nos relacionamentos. Uma namorava um bartender que trabalhava à noite e dormia o dia inteiro. Outra estava com um ator aspirante que fazia meio período numa academia. Uma terceira saía com um cara que morava numa van por escolha, chamando isso de minimalismo. Elas se reuniam em noites de meninas, e Ashley voltava falando de como os relacionamentos de todas eram interessantes. Como o namorado de uma amiga a surpreendeu com uma viagem ao deserto, ignorando que ela teve que pagar porque ele estava duro. Ou como outro cara escrevia poesia, ignorando que tinha 32 anos e morava com os pais. Eu ouvia e assentia, sem perceber o padrão. Mas, vendo agora, Ashley comparava nosso relacionamento estável ao caos emocionante das amigas e achava o nosso sem graça. Havia outros sinais também. Ela começou a sugerir que fizéssemos coisas mais espontâneas, tipo dirigir até as montanhas à meia-noite para ver o nascer do sol, o que soa romântico até você lembrar do trabalho na manhã seguinte das estradas da montanha no escuro. Ou reservar do nada um fim de semana sem checar se eu tinha compromissos de trabalho, e depois se decepcionar quando eu não podia largar tudo. Você está sempre trabalhando, ela dizia quando eu recusava algum plano de última hora. Eu tenho um emprego, eu respondia. Empregos têm horários. Mas você não quer às vezes só ser livre? Fazer algo sem planejar até a morte. Eu achava que ela estava só expressando um desejo normal por variedade. Não percebi que ela estava construindo um dossiê contra mim na cabeça.
O relacionamento ia bem, não perfeito. Mas qual relacionamento é? Tínhamos nossas rotinas, nossas piadas internas, nossos restaurantes favoritos. Havia uma cantina italiana onde íamos provavelmente 2 vezes por mês, o dono sabia nossos nomes e pedidos de sempre. Tínhamos café da manhã de domingo como tradição, restaurantes durante a semana, um tailandês ao qual recorríamos quando ninguém queria cozinhar. Construímos uma vida confortável juntos. Ela chegava depois do trabalho, eu geralmente já estava em casa, e fazíamos o jantar juntos. Bem, eu fazia o jantar e ela sentava no balcão contando o dia dela. Ela não era muito de cozinha, dizia que a mãe nunca ensinou, então eu cuidava da maior parte da comida. Não me incomodava na época, parecia só uma divisão de tarefas. Depois do jantar, víamos séries que acompanhávamos juntos. Tínhamos uma lista de programas para ir concluindo. Ela se encolhia no sofá com o Cooper, que a adorava apesar de ela insistir que ele soltava muito pelo. Eu sentava na poltrona com o notebook, às vezes respondendo e-mails de trabalho ou pesquisando projetos da casa. Nos fins de semana, dormíamos até mais tarde, íamos ao brunch, fazíamos compras e tarefas juntos. Às vezes dávamos uma passada na Target ou na Home Goods, e ela apontava coisas para nossa futura casa. Mesmo sem morarmos juntos ainda. Almofadas, utensílios de cozinha, enfeites que eu nunca pensaria em comprar. Levei aquilo como sinal de que ela pensava a longo prazo, o que parecia bom. Achei que estávamos construindo algo duradouro. O relacionamento avançou naturalmente do casual para o compromisso sério. Conhecemos as famílias um do outro, passamos feriados juntos, falamos de planos futuros de forma vaga. Casamento parecia o próximo passo lógico. Eu até comecei a olhar anéis de noivado uns 2 meses antes do término. Usava os horários de almoço para entrar em joalherias, aprender sobre corte, clareza e todo esse papo em que eu nunca liguei. Falei com o Derek, pedi à namorada dele dicas de estilo que a Ashley poderia gostar. Eu pensava que talvez na primavera do ano que vem fosse bom para pedir em casamento. Talvez numa viagem de fim de semana a algum lugar legal, com significado. Eu tinha um plano inteiro se formando na cabeça. Levar ela de volta àquele ponto nas montanhas onde fizemos trilha em um dos nossos primeiros encontros. Preparar um piquenique caprichado, esperar o pôr do sol, fazer o joelho no chão e tudo. Calculei que precisaria de uns 6 meses para juntar para o tipo de anel que impressionaria. Ela já tinha me mostrado fotos dos anéis das amigas, sempre apontando quais achava bonitos. Eles estavam todos na faixa de $8.000 a $10.000, o que significava que eu precisava economizar agressivamente. Eu já tinha aberto uma poupança separada só para o anel, estava guardando cerca de $1.000 por mês, cortando outras despesas para fazer dar certo. Pulei minhas contribuições habituais para o meu Roth IRA por alguns meses. Imaginei que poderia compensar depois. O anel parecia a prioridade. Olhando agora, dá para ver como eu estava iludido. Construindo todo um futuro na minha cabeça enquanto Ashley estava ocupada procurando a saída. Aí veio a conversa que descarrilou tudo. Foi numa terça-feira à noite em abril. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, troquei a roupa de escritório e estava começando o jantar. Ashley veio direto do turno dela, entrou na cozinha e apenas ficou parada com uma expressão estranha. Precisamos conversar, ela disse. Nunca é um bom começo para qualquer conversa. Eu desliguei o fogão e dei a ela toda a minha atenção. O que foi? Ela respirou fundo como quem está prestes a pular de um trampolim. Brandon, acho que precisamos terminar. As palavras ficaram no ar por um segundo. Senti um distanciamento estranho entre ouvi-las e realmente processar o que significavam. Certo, falei devagar. Posso perguntar por quê? Você é bonzinho demais, ela disse. E eu sinceramente achei que ela estava brincando no começo. Bonzinho demais? Sim. Você é estável e responsável e tem a vida em ordem. Mas não há emoção, nem paixão. Tudo é tão previsível com você. Parece que estou namorando meu pai ou algo assim. Isso doeu mais do que eu queria admitir. Então você está terminando comigo porque sou responsável? Não faz parecer assim, ela disse, ficando na defensiva. Eu só preciso de alguém com mais dead, sabe? Alguém espontâneo. Alguém que me faça sentir viva em vez de apenas confortável. Fiquei ali processando aquilo. 3 anos juntos e ela estava terminando porque eu era estável demais. Porque eu tinha uma hipoteca e um 401k. Porque eu preferia planejar um bom jantar a dirigir para Vegas aleatoriamente às 2 da manhã. Tem outra pessoa? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela teve a decência de parecer culpada. Mais ou menos. O nome dele é Jake. Conheci na festa da minha amiga Courtney mês passado. Ele é diferente de você. Mais emocionante. Então você está vendo esse cara há um mês? Não é bem assim. A gente só tem conversado. Se conhecendo. Nada físico aconteceu. Certo. Porque envolvimento emocional não conta, aparentemente. Mas eu quero ver no que dá com ele, ela continuou. E não seria justo com você se eu estiver pensando em outra pessoa. Pelo menos ela tinha esse mínimo de autoconsciência. Assenti devagar. Tudo bem. Se é isso que você quer. Ela pareceu surpresa com a minha reação calma. Provavelmente esperava que eu implorasse ou discutisse.
Você está bem com isso? Não exatamente. Mas não vou forçar alguém a ficar onde não quer. Você está sendo muito maduro sobre isso, ela disse. E eu detectei um toque de decepção. Como se ela quisesse mais drama. Você veio dirigindo? Sim. Meu carro está lá fora. Você provavelmente deveria pegar suas coisas então. Você tem roupas no quarto. Produtos de higiene no banheiro. Ela piscou. Agora? Achei que talvez pudéssemos conversar mais sobre isso. Sobre o que mais a gente vai falar, Ashley? Você quer namorar alguém mais emocionante? Vai lá e namora. Não vou ficar aqui te convencendo de que vale a pena. Ela ficou ali mais um momento. Depois foi juntar as coisas. Levou uns 20 minutos. Eu continuei cozinhando o jantar. Ouvindo ela andar pela casa, recolhendo os pertences. Quando desceu de novo com uma bolsa de viagem, ficou parada perto da porta. Brandon, eu realmente me importava com você. Passado. Entendi. Não seja assim. Assim como? Você acabou de me dizer que eu sou basicamente sem graça e que encontrou alguém melhor. Como é que eu deveria ser? Ela não tinha resposta para isso. Só saiu pela porta e pronto. 3 anos acabados. Terminei de fazer o jantar, comi sozinho e liguei para meu melhor amigo, Derek. Ela terminou com você por ser bonzinho demais? Derek soou incrédulo. Essa é a coisa mais idiota que já ouvi. Aparentemente eu não sou empolgante o suficiente. Cara, você tem uma casa. Você tem um bom emprego. Você não é empolgante. Você é bem-sucedido. Não é a mesma coisa. Derek sempre foi direto, por isso éramos amigos desde a faculdade. O cara não tem filtro e tem exatamente a perspectiva de que eu precisava naquele momento. Ela arrumou outro cara. Diz que ele é mais espontâneo ou sei lá. Deixa eu adivinhar. Anda de moto? Tem um monte de tatuagens? Trabalha em bar? Ainda não sei. Ela só disse que o nome dele é Jake. Bem, dá 6 meses. Ela vai descobrir que caras espontâneos são divertidos até você precisar de alguém para ajudar a pagar o aluguel. Eu agradeci a confiança do Derek, mas honestamente eu estava cansado demais para pensar em karma, vingança ou o que fosse. Eu só queria seguir em frente. As semanas seguintes foram estranhas. Eu e Ashley ficamos tempo suficiente juntos para termos grupos de amigos que se cruzavam, o que significava que as pessoas viviam perguntando o que aconteceu. Eu mantinha simples. Queríamos coisas diferentes. Sem necessidade de falar mal dela para amigos em comum. O que eu não sabia era que Ashley estava contando uma história bem diferente. Segundo o que chegou até mim pelo telefone sem fio, eu era controlador, não deixava ela se divertir e me recusava a tentar coisas novas. Pura invenção, mas tanto faz. Deixe ela reescrever a história se isso a fizer se sentir melhor por ter ido embora. Eu foquei no trabalho e na minha casa. Tinha uma reforma de banheiro que eu vinha adiando, então mergulhei nisso. O banheiro da suíte era original da casa, preso em 1987 com azulejo rosa, um combo de banheira, chuveiro de fibra e uma bancada com cara de motel. Arranquei o azulejo velho em um fim de semana. Terapia de marreta no seu auge. Cada golpe parecia progresso, literalmente derrubando o velho para abrir espaço para algo melhor. Cooper observava da porta, provavelmente se perguntando por que eu estava destruindo a casa. Passei as semanas seguintes instalando o novo porcelanato cinza, trocando por uma bancada suspensa moderna com cuba de apoio, substituindo o armário do espelho, trocando a luminária, instalando um novo sistema de chuveiro com ducha de chuva. O projeto inteiro levou cerca de 6 semanas de noites e fins de semana. Custou por volta de $8.000, mas quando terminou, o banheiro ficou incrível. Derek passou lá para ver e assentiu aprovando. Isso está profissional, bem melhor do que aquele pesadelo rosa. Foi bom construir algo, melhor do que ficar sentado sentindo pena de si mesmo. Manteve minhas mãos ocupadas e minha mente ocupada. Toda noite depois do trabalho, eu passava horas no banheiro. Virou minha terapia. Impediu que eu pensasse demais em Ashley e Jake. Derek vinha a maioria dos fins de semana para ajudar ou só para ficar por perto. A gente trabalhava na casa, pedia pizza, via rock. Coisa simples, mas era bom ter essa rotina. Você parece estar indo bem, ele observou num sábado enquanto pintávamos o banheiro. Não é como se ela tivesse morrido. Nós terminamos. Pessoas terminam o tempo todo. É, mas 3 anos é muito tempo. Você tem todo o direito de ficar chateado com isso. Eu estou chateado, mas ficar por aí me lamentando não vai mudar nada. Derek assentiu, aprovando. Esse é o espírito. Ei, falando nisso, minha irmã quer te apresentar a uma amiga dela. Tô de boa, valeu. Ah, qual é, cara? É só um jantar, sem pressão. Derek, faz 3 semanas. E daí? A Ashley provavelmente já está saindo com o capitão espontâneo. Você também deveria voltar ao jogo. Ele tinha um ponto, mas eu não estava pronto. Precisava de tempo para resetar e entender o que eu realmente queria do meu próximo relacionamento. Essa decisão acabou sendo a escolha certa, porque cerca de 6 semanas após o término, comecei a ouvir histórias sobre o Jake.
Meu colega Brian comentou que viu a Ashley em um show com um cara de aparência duvidosa, coberto de tatuagens. A namorada do Derek contou que a amiga da Ashley, Courtney, estava preocupada com o novo relacionamento dela. Até meu vizinho Tom, de alguma forma, tinha informação sobre o namorado músico dela, que parecia estar entre empregos. Tom acenou para mim uma noite enquanto eu passeava com o Cooper. Sinto muito por você e sua namorada terem terminado. Valeu, Tom. Essas coisas acontecem. Provavelmente foi o melhor. Ouvi dizer que ela está com um músico agora. Sem renda fixa, pelo que entendi. Como você sabe disso? Tom tocou o próprio nariz, misterioso. Eu conheço gente, mas você está melhor assim. Um cara legal e estável como você não deveria estar com alguém que não valoriza isso. Eu não pedi detalhes. Já não era mais da minha conta. Mas as informações continuaram vindo, cada peça completando mais o quadro. Derek fez uma recon por amigos em comum e redes sociais, me mandando atualizações que eu nunca pedi, mas secretamente agradecia. Tá, então, o Jake tem 29, trabalha meio período na loja Vintage Sounds Music Store, mas vive ligando doente para ensaiar com a banda. A banda dele se chama Broken Pavement em Memempa. Eles estão juntos há 6 anos e tocaram talvez uma dúzia de shows no total, principalmente em noites de microfone aberto. 0 álbuns lançados, só gravações toscas no SoundCloud com 50 reproduções cada. Por que você sabe tudo isso? Porque é hilário. A melhor parte, ele foi despejado do último apartamento 8 meses atrás por não pagar aluguel, vem pulando de sofá em sofá desde então, atualmente ficando na casa do colega de banda, Steven. Mas a namorada do Steven disse para alguém, que disse para a namorada do Derek, que o Steven está cansando do Jake comer toda a comida dele. O quadro estava claro. Jake tinha 29 com cabeça de 19, tratando a vida como uma faculdade estendida onde responsabilidade é opcional. Trabalhava meio período quando queria, tocava guitarra numa banda que ensaiava sempre, mas quase nunca se apresentava. Seu espírito livre significava incapacidade de pagar aluguel, alternando entre sofás de amigos a cada poucas semanas. Derek não se conteve. Cara, sua ex te largou por um músico sem teto. Isso é incrível. Ele não é sem teto. Ele só tem insegurança habitacional. Ele dorme em sofás, Brandon. Essa é a definição de sem teto. Por que você sabe tudo isso? Porque é hilário. Você levou um fora por ser estável demais e ela trocou por um cara que não consegue pagar o próprio colchão. Eu tinha que admitir, havia uma certa ironia ali. Mas, principalmente, eu só me sentia mal pela Ashley. Ela se convenceu de que precisava de emoção e acabou com alguém pouco confiável. O golpe final veio 3 meses depois do nosso término. Eu estava no Home Depot comprando material para um projeto de deck quando esbarrei na Ashley na sessão de jardinagem. Ela estava diferente, mais magra, cansada, usando roupas que eu não reconhecia. O cabelo também estava diferente, cortado mais curto com um estilo descolado que não combinava muito com ela. Brandon, ela disse, parecendo genuinamente surpresa ao me ver. Oi, Ashley, como você tem estado? Bem, muito bem. Só ocupada com o trabalho e tudo mais. Beleza, silêncio constrangedor. Ela ficava me encarando como se quisesse dizer algo, mas não sabia como. Então eu ouvi dizer que você está saindo com alguém, eu disse, tentando preencher o silêncio. Jake. Ele é ótimo, bem artístico e espírito livre. É isso que você queria? É, exatamente. Mas ela não soou convencida. E você? Saindo com alguém? Não muito, tenho focado no trabalho e em arrumar a casa. Certo, a casa. Ela disse isso com um tom estranho, como se a casa fosse de algum modo algo negativo, algo para consertar, né? Isso é ser proprietário. Outra pausa constrangedora. Ela definitivamente estava esperando que eu perguntasse alguma coisa, mas eu não fazia ideia do que. Bom, eu vou indo, falei finalmente. Bom te ver. Espera, Brandon. Ela tocou meu braço. Podemos conversar? Tipo, conversar de verdade? Talvez tomar um café algum dia? Bandeira vermelha enorme. Acho que não é uma boa ideia. Por favor? Eu só quero colocar o papo em dia, como amigos. Todo instinto me dizia para dizer não, mas cometi o erro de ser educado. Talvez, eu te mando uma mensagem. Eu não mandei mensagem. 2 dias depois, ela me mandou, depois de novo no dia seguinte. Aí ela ligou e deixou uma mensagem de voz dizendo que precisava muito conversar e que era importante. Contra meu melhor juízo, aceitei encontrá-la para um café naquele sábado. Ela chegou 15 minutos atrasada, pedindo desculpas porque o Jake precisou pegar o carro dela para ir ao ensaio e perdeu a noção do tempo para devolver. Já não era um ótimo começo. Fizemos o pedido e sentamos, e a Ashley começou o que claramente era um discurso preparado sobre o quanto vinha pensando em nós e no nosso relacionamento e como ela tinha aprendido muito nos últimos meses. Eu deixei ela falar, tomando meu café, esperando o ponto real. A questão é, ela finalmente disse, acho que cometi um erro terminando com você. Lá estava. Ok, falei neutro. O Jake é ótimo, mas ele é tão pouco confiável.
Ele não consegue manter um emprego, está sempre sem grana e espera que eu pague tudo. Eu estou exausta, Brandon. Eu tinha esquecido como era estar com alguém que realmente tem a vida em ordem. Então você quer voltar? Ela assentiu com entusiasmo. Eu sei que te magoei e sinto muito por isso, mas acho que a gente era muito bom junto. Podemos tentar de novo. Tomei outro gole de café, processando o que ela tinha acabado de dizer. Ela me deixou porque eu era sem graça, passou 3 meses com um cara pouco confiável e agora queria voltar porque sentiu falta de alguém para pagar o jantar. Não, ela piscou. Não, eu não tenho interesse em voltar. Brandon, poxa. A gente ficou 3 anos juntos. Isso tem que significar algo. Significou, até você decidir que não ir embora por alguém mais emocionante. Eu estava confusa. Eu não sabia o que eu queria. E agora sabe? Convenientemente depois de perceber que seu novo namorado não consegue bancar o próprio apartamento? Ela vacilou. Isso não é justo. Sabe o que não é justo? Levar um fora por ser responsável demais, ouvir que você não é empolgante o suficiente e depois esperarem que você aceite de volta quando percebem que responsabilidade é importante de verdade. Eu cometi um erro, ela disse, com lágrimas começando a se formar. As pessoas cometem erros. Cometem. E erros têm consequências. A minha é que eu não confio mais em você. Por favor, Brandon, estou pedindo outra chance. E eu estou dizendo não. Sinto muito que as coisas não tenham dado certo com o Jake, mas isso não é um problema meu para resolver. Ela me encarou, provavelmente esperando que eu cedesse como eu sempre fiz durante o nosso relacionamento. Mas eu tinha terminado de ser o plano B seguro. Então é isso? Ela perguntou. 3 anos juntos e você nem vai tentar? Quem terminou esses 3 anos foi você, Ashley. Não eu. Eu teria continuado tentando. Você queria algo diferente. Eu me levantei, deixando meu café pela metade. Espero que você descubra o que está procurando. Mas não vai ser comigo. Saí antes que ela pudesse responder, entrei na minha caminhonete e dirigi para casa. Me senti melhor do que em meses. Derek ligou naquela noite. Ouvi dizer que você encontrou a Ashley. As notícias correm rápido. Ela mandou mensagem chorando para Courtney sobre você não aceitá-la de volta. A Courtney contou para minha namorada. Você sabe como é. Deixa eu adivinhar. Agora eu sou o vilão por não perdoá-la? Basicamente. Segundo a história, você está sendo frio e guardando rancor. Mas entre nós, todo mundo na verdade ficou impressionado por você não ter cedido. Por que eu cederia? Porque você é um cara legal. E caras legais normalmente aceitam as ex de volta quando elas voltam rastejando. Talvez eu tenha terminado de ser tão legal assim. Bom, mantenha seus limites. Ela fez a escolha dela. Nas semanas seguintes, ouvi por várias fontes que as coisas com o Jake estavam se deteriorando rapidamente. Ele tinha sido expulso da casa de outro amigo e agora estava ficando com a Ashley no apartamento dela. Ela estava cobrindo todas as contas enquanto ele se concentrava na carreira musical. A banda tinha exatamente 0 shows pagos marcados, mas muitos ensaios. A contribuição do Jake para casa era ocasionalmente comprar fast food com dinheiro que ele pegava emprestado da Ashley. As amigas dela faziam intervenções informais dizendo para ela largá-lo. Ela continuava defendendo, dizendo que ele só precisava de tempo para encontrar sua direção criativa. Enquanto isso, terminei o projeto do deck, voltei a namorar e, no geral, segui com a minha vida. Saí em alguns encontros que não deram em nada, o que estava ok. Eu não tinha pressa. Então, cerca de 5 meses após nossa conversa na cafeteria, conheci a Raquel. Ela era arquiteta paisagista trabalhando num projeto comercial em parceria com a minha empresa. Um daqueles empreendimentos de uso misto com varejo, escritórios e residências que exigiam coordenação entre várias equipes. Minha firma estava cuidando dos aspectos de engenharia civil. A empresa dela estava projetando os espaços externos e a paisagem. Nossa primeira reunião foi numa sala com cerca de 12 pessoas revisando plantas e discutindo como o nivelamento e a drenagem precisavam funcionar com o design paisagístico dela. Ela era a única mulher na sala e chamou a atenção imediatamente. Não pelo volume ou agressividade, mas por competência e confiança. Quando o gerente do projeto do incorporador sugeriu mover uns vales de drenagem que destruiria o design dela, ela calmamente explicou por que isso não funcionaria usando princípios reais de engenharia e dados de análise do local. Não opiniões ou sentimentos, metade dos engenheiros na sala ficou impressionada, eu incluído. Depois da reunião, alcancei-a no estacionamento. Aquilo foi impressionante lá dentro. A maioria dos arquitetos paisagistas com quem trabalho não entende cálculos de drenagem. Ela sorriu. A maioria dos arquitetos paisagistas nunca trabalhou em obra antes de mudar de carreira. Eu passei 5 anos como topógrafa e gerente de obra antes de voltar para a faculdade. Aprendi a falar engenheiro fluentemente. Acabamos conversando no estacionamento por uns 20 minutos sobre trajetórias, o projeto e os desafios de coordenar equipes multidisciplinares. Ela era afiada, direta e engraçada de um jeito seco que me lembrava o Derek. Quando finalmente nos despedimos, me peguei torcendo para termos mais reuniões nesse projeto. Tivemos.
No mês seguinte, provavelmente fizemos 6 reuniões de coordenação conforme o projeto avançava. A cada vez eu notava mais coisas nela. Como ela se preparava minuciosamente para cada reunião. Sempre com respostas prontas para perguntas previstas. Como defendia com firmeza bons princípios de design ao mesmo tempo em que cedia no que não importava. Como tratava todo mundo do mesmo jeito, fosse o CEO do incorporador ou o engenheiro júnior que fazia anotações. Depois da terceira reunião do projeto, a equipe toda foi almoçar numa lanchonete ali perto. Acabei sentando ao lado da Raquel e passamos a hora falando de tudo, menos trabalho. Descobrimos que ambos fazíamos trilhas. Ambos tínhamos casa própria. Ambos tínhamos visões parecidas sobre como adultos devem tocar a própria vida. Ela contou histórias engraçadas sobre clientes difíceis e projetos pesadelo. Eu falei da reforma do meu banheiro e da terapia de demolir azulejo rosa. Terapia de demolição, ela repetiu rindo. Gostei disso. Eu readequei todo o meu deck no ano passado depois de um término ruim. Nada diz seguir em frente como 8 horas lixando e invernizando. O que aconteceu no término, se não se importar? Namorei um cara por 2 anos que dizia que ia abrir o próprio negócio. Nunca abriu. Só ficava falando sobre isso enquanto trabalhava meio período numa academia e vivia às minhas custas. Quando finalmente confrontei, ele disse que eu estava sendo pouco solidária com os sonhos dele. Aparentemente, apoiar alguém significa pagar todas as contas enquanto a pessoa sonha. Soa familiar. Minha ex me deixou porque eu era estável e entediante. Raquel arqueou a sobrancelha. Estável demais? Isso é como reclamar que a água é molhada demais. Né? Ela queria alguém mais espontâneo e emocionante. Encontrou um músico que mora em sofás de amigos. Como isso está funcionando para ela? Pelo que ouço, não muito bem. Trocamos um olhar de entendimento mútuo. Aquele que passa entre pessoas que aprenderam lições parecidas sobre relacionamentos. Depois da 4ª reunião do projeto, perguntei se ela queria jantar algum dia fora do trabalho. Não necessariamente um encontro. Só continuar a conversa sem outras 12 pessoas por perto. Ela disse sim sem hesitar. Fomos a umas shows naquela sexta. Conversamos por 3 horas seguidas sobre trabalho, famílias, metas, experiências. Ela me contou sobre construir o escritório de arquitetura paisagística dela do 0 a 5 anos. Como começou sozinha, trabalhando do condomínio, e agora tinha 4 funcionárias e um escritório pequeno. Eu contei sobre comprar minha casa, as reformas que fiz, meus planos de um dia fazer flip de casas como renda extra na aposentadoria. Você tem um plano, ela observou. Eu gosto disso. Muita gente só vai à deriva esperando que as coisas deem certo. Eu namorei alguém que preferia a deriva. Não terminou bem. Eu namorei alguém que achava que planos eram opressão. Também não terminou bem. Passamos a nos ver com regularidade depois disso. Jantar 1 ou 2 vezes por semana, trilhas no fim de semana com o Cooper, trabalhar em projetos nas nossas respectivas casas. Parecia natural, fácil, como se nos conhecêssemos há muito mais tempo do que de fato. Raquel valorizava que eu tinha estabilidade e um plano. Ela era dona do próprio condomínio, 2 quartos que comprou 3 anos atrás num bairro semelhante ao meu, e entendia as realidades de ter imóvel. Nós passávamos fins de semana nas trilhas em torno de Boulder ou mexendo nas propriedades. Às vezes ela vinha e ajudava nos projetos, ajudava de verdade em vez de só assistir. Outras eu ia ao lugar dela e ajudava no jardim ou nos reparos. Ela tinha a própria pequena empresa que era de fato lucrativa, não só um sonho de que falava. Tinha carteira de clientes, portfólio, funcionárias que recebiam em dia. Ela entendia prazos, responsabilidades e por que você não pode simplesmente largar o trabalho para ser espontâneo. Sabe do que eu gosto em você? Ela disse num sábado enquanto plantávamos árvores no quintal dela. Ela tinha desenhado uma renovação completa da paisagem do próprio lugar e eu me ofereci para o pesado. Minha beleza estonteante. Além disso, você é confiável. Eu sei que, se você diz que vai fazer algo, você faz. Isso é raro. Isso é um elogio ou uma ofensa? É definitivamente um elogio. Eu namorei um cara no ano passado que era pura empolgação e aventura. Sabe o que aconteceu? Ele esqueceu de pagar o seguro do carro e destruiu o meu carro em um acidente. Ser entediante é subestimado. Eu prefiro pensar como responsável. Mesma coisa. E é atraente. Estávamos namorando há cerca de 2 meses quando encontrei a Ashley de novo. Desta vez em um supermercado. E desta vez ela estava com o Jake. Ele parecia exatamente como eu imaginava. Calça skinny apesar de já estar velho demais para isso. Camiseta de banda vintage. Tatuagens no braço inteiro. O pacote completo. Eles estavam discutindo na sessão de hortifruti sobre se podiam pagar por vegetais orgânicos. Ashley me viu primeiro. O rosto dela passou por várias expressões em rápida sucessão antes de se fixar em uma alegria forçada. Brandon, oi. Oi, Ashley. Eu acenei com a cabeça para o Jake. Você deve ser o Jake. Ele me mediu com suspeita óbvia. É, você é o ex. Sou eu. Silêncio constrangedor enquanto Ashley mexia em um saco de maçãs. Então, o que você tem feito? Ela perguntou.
claramente tentando preencher o silêncio. Nada demais. Trabalho. Projetos da casa. O de sempre. E vocês? Bem. Muito bem. A banda do Jake acabou de marcar um show. Jake entrou na conversa. Vamos abrir para uma banda de Denver nesse clube. Vai ser enorme. Que ótimo. Parabéns. Mais silêncio constrangedor. Eu estava muito ciente do Jake me estudando. Provavelmente tentando entender por que a Ashley tinha namorado comigo. Eu estava igualmente ciente de que não me importava com o que ele pensava. Bom, vou terminar as compras, eu disse. Foi bom ver vocês dois. Eu me afastei antes que a Ashley pudesse prolongar a conversa. Ao virar no próximo corredor, ouvi o Jake dizendo algo como "esse cara parece entediante" e a resposta defensiva da Ashley. A Raquel achou tudo isso divertido quando contei depois. Sua ex está morando com um músico desempregado que achou que fazer compras era uma boa hora para se gabar de abrir para uma banda que ninguém conhece. Aparentemente, e ela te deixou por ele. Eu era bonzinho demais, lembra? Bem, ela definitivamente resolveu esse problema. Raquel balançou a cabeça. Algumas pessoas não sabem o que tem até perder. Perda dela, meu ganho. Declaração simples, mas significou mais do que ela provavelmente percebeu. Pela primeira vez desde que Ashley e eu terminamos, me senti genuinamente feliz com como as coisas tinham acontecido. Isso deveria ter sido o fim da história. Eu tinha seguido em frente, começado a namorar alguém ótima, e Ashley estava morando com o namorado emocionante dela em algo que parecia um desastre se desenrolando lentamente. Corte limpo, todo mundo segue, fim. Mas Ashley tinha outros planos. Começou com mensagens de texto. Coisas aleatórias no início, como me enviar memes que ela achava que eu acharia engraçados, ou fazer perguntas sobre coisas de reparo doméstico. Eu mantinha as respostas curtas e educadas, mas não incentivava a conversa mais profunda. Então ela começou a comentar nas minhas postagens de redes sociais. Eu compartilhava uma foto de uma trilha. Ela comentava sobre como sentia falta de fazermos trilhas juntos. Eu postava sobre terminar um projeto da casa. Ela respondia com "você sempre foi tão bom nessas coisas", a Raquel percebeu. Sua ex está agindo estranho no Instagram. Eu sei, vou falar com ela. Eu mandei mensagem para Ashley em privado. Oi, agradeço sua simpatia, mas comentar o tempo todo é constrangedor. Estou saindo com alguém e isso não é apropriado. A resposta veio na hora. Só estou sendo legal. A gente não pode ser amigo? Acho melhor mantermos distância. Isso é tão injusto. Você está com alguém novo, mas eu não posso nem falar com você? Eu não estou impedindo você de falar comigo. Estou pedindo que respeite limites. Ela não respondeu a isso, e os comentários pararam por cerca de uma semana. Aí ela me ligou às 23 horas de uma quinta-feira. Eu já estava na cama, então mandei para a caixa postal. Ela ligou de novo e de novo. Finalmente, atendi. Ashley, o que houve? Eu preciso de ajuda. A voz dela estava trêmula, como se tivesse chorado. Jake e eu brigamos e ele foi embora. Eu não sei para onde ele foi, não consigo pagar o aluguel sozinha e não sei o que fazer. Ok, respira. O que aconteceu? Ela começou uma história confusa sobre como Jake tinha sido demitido da loja de música por chegar atrasado muitas vezes, depois gastou o dinheiro do aluguel em equipamento novo de guitarra porque precisava para a banda. E quando ela o confrontou, ele a chamou de controladora e saiu batendo a porta. É complicado, eu disse, genuinamente solidário apesar de tudo. Você ligou para os amigos dele? Eles não atendem. Brandon, eu estou surtando aqui. Meu aluguel vence em 3 dias e eu não tenho o dinheiro. E seus pais? Eles só vão dizer "eu te avisei sobre o Jake". Eu não consigo lidar com isso agora. Eu me sentei na cama totalmente desperto. Ashley, por que você está me ligando? Porque você sempre sabia o que fazer. Você sempre foi tão responsável e prático. Eu estou saindo com alguém, lembra? Isso é inadequado. Eu não estou pedindo para a gente voltar. Só preciso de conselho. Por favor, Brandon. Eu não pediria se não estivesse desesperada. Contra meu melhor juízo, passei 20 minutos no telefone guiando as opções dela. Ela podia pedir ao proprietário uma extensão de pagamento. Podia pegar turnos extras no trabalho. Podia se mudar para um apartamento mais barato. Podia finalmente ligar para os pais e pedir ajuda, mesmo que viesse com sermões. Mas e se o Jake voltar e precisar de um lugar para ficar? Ela perguntou. Pelo que você acabou de me dizer, ele gastou o seu aluguel em equipamento de guitarra. Talvez ele ter ido embora seja uma bênção. Você não entende. Ele está sob muita pressão com a banda. A banda que não paga ele? Silêncio. Olha, continuei. Não estou tentando ser duro, mas você precisa se priorizar aqui. Resolva primeiro sua moradia e depois se preocupe com o Jake. Eu sei que você está certo. Eu só queria. Queria o quê? Nada. Obrigada por falar isso comigo. Eu sei que é estranho eu te ligar. É estranho, mas espero que você resolva. Brandon, me desculpa. Por tudo. Por como eu terminei.
Pelo que eu disse sobre você ser entediante. Você nunca foi entediante. Você era estável e eu fui burra demais para valorizar isso. Eu agradeço você dizer isso, mas não muda nada. Eu sei. Eu só queria que você soubesse. Desligamos e eu fiquei acordado por mais 1 hora processando a conversa. Parte de mim ficou com pena dela, mas uma parte maior ficou aliviada por eu ter desviado da situação em que ela estava agora. A Raquel perguntou sobre isso no dia seguinte. Eu dei a ela o resumo e ela ficou pensativa. Você foi bem gentil em gastar tanto tempo ajudando ela a resolver as coisas. Eu sei, mas ela parecia genuinamente desesperada. Isso é porque ela está desesperada. Ela está percebendo que emocionante e espontâneo não paga as contas. Raquel fez uma pausa. Você sabe que ela vai continuar te ligando, né? Talvez, mas deixei claro que não vou voltar com ela. Não importa. Na cabeça dela, você é a solução de todos os problemas. O cara responsável que tem a vida em ordem e vai consertar tudo. Raquel estava absolutamente certa. As ligações continuaram. 2 dias depois a Ashley mandou mensagem perguntando se eu conhecia apartamentos acessíveis. Depois perguntou se eu podia ser consignatário de um aluguel já que o crédito dela estava ruim. Depois quis saber se eu tinha algum trabalho extra que ela pudesse pegar. Cada pedido escalava, testando limites. Cada vez eu mantinha respostas breves. Esses não eram problemas meus para resolver. Cerca de 1 semana depois o Derek ligou rindo. A Ashley apareceu lá em casa perguntando se eu podia convencer você a ajudar ela. Sério? Ela apareceu chorando dizendo que você estava ignorando ela. Eu disse que ela te largou por você ser bonzinho demais, então esperar que você salvasse ela era insano. Lembrei que ela jogou fora um cara com casa e emprego por um surfista de sofá. Pesado. Ela precisava. Disse para ela ligar para os pais e te deixar em paz. As ligações pararam depois disso. 3 semanas de silêncio. Aí a Courtney mandou mensagem. A Ashley foi despejada. O Jake deixou ela. Ela está numa situação financeira ruim. Só queria que você soubesse caso ela procurasse você. Eu agradeci o aviso da Courtney, mas isso confirmou o que eu já suspeitava. A vida emocionante e espontânea que a Ashley queria veio com consequências para as quais ela não estava preparada. Mostrei a mensagem para Raquel. Ela leu e me devolveu o celular. Você sente pena dela? Um pouco, admiti, mas não o bastante para me envolver. Bom, porque é isso que acontece quando você toma decisões impulsivas baseadas em emoção em vez de lógica. Ela quis aventura e espontaneidade. Conseguiu, e acontece que aventura sem estabilidade é só caos. A Raquel estava certa, mas eu estaria mentindo se dissesse que parte de mim não se sentia culpada. 3 anos é muito tempo para compartilhar a vida com alguém. Ver essa pessoa sofrer não é satisfatório, é só triste, mas eu também sabia que ajudar a Ashley passaria a mensagem errada. Diria a ela que ela pode tomar decisões péssimas e que eu sempre estaria lá para amparar. Isso não é bondade, é facilitação. 2 meses depois eu estava num happy hour do trabalho quando meu celular vibrou. Texto de um número que eu não reconhecia. Brandon, aqui é a Linda, mãe da Ashley. Eu sei que você e a Ashley não estão mais juntos, mas eu queria agradecer. Não sei o que você disse para ela, mas ela finalmente nos ligou pedindo ajuda. Ela voltou para casa e está se reerguendo. Ela me disse que conversar com você fez ela perceber que precisava assumir responsabilidade pelas escolhas. Obrigada por ser firme com ela quando nós não conseguimos ser. Mostrei a mensagem para Raquel mais tarde naquela noite. A mãe dela te agradeceu por não aceitá-la de volta. Aparentemente, amor duro funcionou. Que bom para Ashley. Parece que ela está finalmente aprendendo que ações têm consequências. Eu respondi para Linda. Fico feliz que ela esteja recebendo a ajuda que precisa. Boa sorte para todos vocês. Curto, educado, final. Raquel e eu ficamos noivos 8 meses depois. Compramos uma casa maior juntos, combinamos nossas vidas de um jeito que parecia natural e saudável. Ela nunca reclamou que eu era bonzinho demais, ou entediante, ou estável demais, porque ela entendia que essas qualidades não eram defeitos, eram fundamentos. Soube pelo telefone sem fio que a Ashley acabou conseguindo um emprego melhor, juntou dinheiro suficiente para ter seu próprio lugar de novo e estava namorando alguém que trabalhava em finanças, alguém estável e responsável. Acho que ela descobriu do que realmente precisava no fim das contas. O Jake, pelo que soube por último, ainda estava surfando sofás e ainda tocando em bandas que nunca decolam, vivendo o sonho, suponho. Quanto a mim, estou vivendo minha própria versão do sonho. Tenho uma esposa que valoriza estabilidade, uma casa que estamos reformando juntos, 2 cães agora em vez de 1, e uma vida que pode parecer entediante para alguns, mas que para mim está exatamente do jeito certo.